seu negócio. Então, a regulamentação do mototaxista que nós idealizamos, fomos inclusive a outras cidades do Brasil para conhecer quem estava mais avançado, o que poderia ser melhorado, a forma de distribuir. Goiânia, por exemplo, que é uma das capitais brasileiras, ela definiu a regulamentação por áreas da cidade. A gente está olhando aquele mapa que está ali na minha parede, tem ali 10 áreas das prefeituras bairro. Era como se fosse a permissão para que o mototaxista pudesse circular só dentro de uma determinada região da cidade. A gente não criou essa, eu diria, essa amarra aqui em Salvador, não. Se você pega uma pessoa em Itapuã, você vai poder deixar ela lá em Paripe. Se você pega uma pessoa em São Cristóvão, você pode deixar ela no centro da cidade. Quase que é um sistema semelhante ao de táxi. Diferente, inclusive, como outros sistemas. A gente tem as bacias do sistema de ônibus, por exemplo. Mas o que eu quero destacar nesse momento é que não adianta só uma regulamentação. É preciso haver fiscalização, é preciso haver qualificação, capacitação e, acima de tudo, uma coisa importante, isso que vocês estão permitindo aqui, a gente conversar com as pessoas. Esse programa ele não é direcionado apenas para a categoria de mototaxista. Não é só para aquelas pessoas hoje que estão de cima de uma moto transportando pessoas na cidade com um alvará ou sem alvará. É para quem está na garupa. É para as pessoas que circulam do Nordeste a Amaralina, para Pernambués, de Federação para Canabrava. É para essas pessoas que estão muitas vezes na garupa, que elas precisam compreender que quando ela sobe numa moto de um mototaxista regulamentado, essa moto passou por uma vistoria, né? Esse condutor passou por um curso de qualificação e essa moto deve ter os equipamentos de segurança, que é a proteção de perna, que é a antena corta-linha, é uma série de coisas que a gente precisa, porque a gente sabe que muita gente tem preconceito aos mototaxistas. Diminui a probabilidade preconceito que passa, talvez pela sensação de insegurança, né? Mas passa também, acima de tudo, porque muitas pessoas, inclusive, cometem crimes em cima da moto. Então, você vê no jornal do meio-dia, na televisão, houve um furto, houve um roubo, alguém teve um negócio, e você vê que às vezes tem alguém pilotando uma moto, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo. Quando tem um amarelinho, um regulamentado, placa vermelha, no capacete está o alvará, né? O número dele, quem está para subir na garupa, tem uma segurança maior, uma referência, que está sendo conduzido pelo profissional. Então, se é uma alternativa de empregabilidade, se é uma alternativa de renda, sobretudo, com responsabilidade que a gente precisa fazer com que essa atividade seja circulando na cidade. Então, tenha certeza que essa história toda da regulamentação, ela jamais será em vão. Vocês que têm um alvará, eu estou falando aqui para todos os mototaxistas que têm um alvará da prefeitura, trabalhem, exijam, né, a fiscalização e deem conta do recado, porque essa é a regularidade, a legitimidade pelo seu trabalho, pela sua força de trabalho. Pronto, fiscaliza. Olha, o vereador é a Câmara Municipal dizendo, rapaz, fica aqui, a Câmara Municipal dizendo que tem que ter fiscalização. Pegando o da fiscalização, Tino, a gente tivemos um carnaval, que eu digo se passar, avançou, e aí vem a grande frase do grande Fabrício Miller. Quando a gente foi lá conversar com ele depois do carnaval, como eu faço no grande balanço depois do carnaval, ele me disse uma coisa, uma grande frase: o que deu certo em um ano, não pode ter... Mudar para outro ano. Não pode, ele falou coisa certa, que o que deu certo em um ano significa que dará certo no próximo ano, porque precisa se evoluir. E a gente precisa evoluir porque usaram um mecanismo político, que eu sou muito blindado politicamente. Aliás, eu vou falar aqui uma particularidade. Eu sou blindado politicamente, eu tenho meu time político chamado Cautino, que me disse que eu sou blindado político. Então, usaram aqui em Salvador como um mecanismo de política desde o carnaval, que você está vendo aí, e fizemos avançou uma parte, estou mentindo melhor, avançou uma parte, e por outra parte, regrediu 100%. Mas nem tudo é mal, nem tudo é bom, porque a gente perdeu grandes áreas, como a Centenário, Barris e... Minha memória para a terra. Garibaldi, mas também ganhamos a área da Ondina e, por incrível que pareça, e a Lapa. Ganhamos a Lapa, ou seja, 2 terrenos, ou seja, nós ganhamos um corredor perimetral
que se diga de passagem, tem que ser mais estudado, porque se ganhou-se a Lapa, se abriu um corredor. Aí o grande secretário de Mobilidade, Fábio Miro, me falou, não, o que eu estou pensando não é mais aqueles cone móvel, o que eu estou pensando é barreira fixa, para a gente legitimar o processo, para a gente... E aí, nesse mesmo gancho, o que impede hoje? Portais, né? Não, o que impede hoje? Eu vou fazer uma pergunta aqui, quando eu já fiz a pergunta ao secretário, eu vou perguntar aqui, o que impede hoje para a abertura de um novo edital? Para fazer esses colegas, que muitos motoristas rodando minha moto aplicativo aí, não querem rodar aplicativo, não. É por falta de oportunidade de entrar no alvará, porque mostraram a mentira, o pessoal da mentira, disse que para entrar no mototáxi se gasta R$2.000. Você gastou R$2.000 para entrar ou depois? Não, depois. De que saiu o nome no diário oficial. Aí se cria sua mentira para se ganhar a verdade. Mas eu acredito que não é gastar, eu acredito que é um investimento. Um investimento. Né? Você vai ganhar A ferramenta, né? Trabalho precisa de ferramenta. Eu também não fico preocupado quando aparece aquele BG, acontece um crime com as motoqueiros, né? E bota aquele BG. Mototaxista assaltou fulano. E não foi, às vezes é um rapaz Fantasiado mototaxista. Então isso gera uma confusão na mente de quem está assistindo. Perfeitamente. Então essa regulamentação é para mostrar todo mesmo. mundo que comete um crime que tem uma moto é mototaxista, como todo mundo que comete um crime e sabe dirigir é motorista por aplicativo. Já enviei mensagem para nosso trabalho para não generalizar essa parte, que isso aí dificulta quem trabalha certo, quem é um grande profissional como nós aqui. Olha, essa questão é muito importante. Primeiro, preciso a gente entender que nós vivemos numa capital de um estado que tem perdido muito espaço na economia desse país. Salvador e a Bahia, e Salvador, por pertencer à capital e pertencer ao estado, tem perdido espaços econômicos, por exemplo, para o Ceará, para Pernambuco, que são estados daqui do Nordeste brasileiro. Então, isso leva muitas pessoas a não ter oportunidade de trabalho e de emprego. Então, sobretudo mais jovens, pensam que conduzir um passageiro na moto é uma alternativa de você estar ganhando a vida. E que seja assim. Por outro lado, tudo tem limite na vida. Né? E nessa área de transporte isso é fundamental. Hoje a gente vive em Salvador uma integração do transporte. A gente está conversando aqui, esse programa vai ser transmitido por vários dias, mas hoje é 25 de abril de 2024 e hoje foi entregue a segunda etapa e última etapa dessa fase do BRT de Salvador, ligando desde na região Tancredo Neves, rodoviária, que é um dos centros econômicos de Salvador, ao centro da cidade, na Lapa. Ou seja, é uma obra, a maior obra da história de Salvador, conduzida pela Prefeitura Municipal de Salvador. 800 milhões de reais, numa extensão com 14 estações. Hoje eu já estive na estação do Vale das Pedrinhas, enfim. Então, aí está interligando o centro econômico de Salvador. Esse BRT, ele integra com o metrô, integra com o sistema de ônibus convencional, com os amarelinhos STEC, que faz um trabalho importantíssimo para o transporte das pessoas em Salvador, o táxi, o aplicativo, etc. Mas lembrar aqui que quando a gente começou a conversar e discutir sobre a regulamentação, Salvador tinha quase oficialmente, tá? Oficialmente, depois a gente vai ter uma outra conversa para discutir essa questão populacional. 3 milhões de habitantes, tá certo? Então a gente foi fazer uma pesquisa, quantos mototaxistas regulamentados cabem em Salvador? A gente não pode esperar que Salvador vire uma Índia, onde não tem limite, tá certo? Onde é um caos a circulação das pessoas nas cidades, não é por aí, tá certo? Então, nós estabelecemos, com base em pesquisa, de que poderia haver um mototaxista regulamentado para cada 5 mil habitantes, tá? Isso levaria a ter 3 milhões de habitantes dividido por 5 mil, 6 mil mototaxistas em Salvador. Essa era a conta que a gente fazia como limite, vamos dizer assim, olha, é o teto. Muito bem. O novo IBGE, o novo censo foi divulgado, Salvador caiu um pouco aí, foi para 2.640 milhões de habitantes. Mas isso é uma coisa que se contesta, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que importa é o seguinte, foram 1.400 ao todo, né, chamamentos, e nós temos 1.260 hoje ativos com o seu alvará.
Então a gente tem ainda mais 4.700 praticamente a ser licenciado. A prefeitura deve fazer isso gradativamente, Adriano. Então a gente está cobrando da Secretaria de Mobilidade, já conversamos com o prefeito Bruno Reis para abrir um novo edital, que não dê para botar ainda mais 3.700, 4.700, mas pode botar mais 1.500, mais 1.000, mais 2.000, para que a gente faça, Dragão, exatamente isso. Estimule aquele que hoje está no mercado informal, na informalidade, na clandestinidade, tá certo? Para vir para dentro da regularidade.